Você é iniciante aí no setor florestal e ambiental e quer se inserir melhor no mercado? Então, vem comigo que eu vou te dar 7 dicas muito boas para você começar. Fala pessoal, se você é estudante ou se você já é formado, mas está procurando formas de se inserir melhor no mercado de trabalho, né? O tempo está se passando e você de repente está um pouco frustrado, né? Ou ansioso, enfim. Você quer se inserir melhor, você quer faturar mais e melhor, quer ter sucesso na sua carreira, então eu quero te ajudar nesse vídeo. E não à toa, tá? Eu quero te ajudar, tá bom? Eu também já fui estudante, e eu sei como é que é, né? A gente se preparar, estudar, ter um bom tempo ali de estudo, de formação, e aí quando vai chegando aí na hora de encarar o mercado, a gente fica com um certo receio, medo se vai conseguir ou não, né? No meu caso, quando eu me formei lá em 2006, eu já consegui um emprego já assim que eu me formei, mas eu tive colegas que ficaram ali frustrados porque não conseguiram, né, já se inserir logo de cara, ou já tive outros colegas que conseguiram um emprego, oportunidades, mas não da forma como eles estavam querendo, desejando, tá bom? Então eu imagino que isso seja realmente frustrante, né? Porque a gente, como eu disse, a gente passa ali um bom tempo se preparando, né? E não só um preparo comum, a gente faz esse preparo todo de estudar, se formar, porque a gente quer ali realizar um sonho pessoal, a gente quer realizar um sonho profissional, a gente tem anseios, metas, coisas para realizar, né? Então, depois de tudo isso, né? Depois da minha experiência, de ver a experiência dos colegas, e também de ajudar várias pessoas, depois de ajudar várias pessoas ao longo desse tempo, né? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo com essas dicas muito boas que com certeza vão te ajudar. E lembrando também que apesar de eu dizer aqui que são dicas para iniciantes, você vai ver que com certeza essas dicas aqui é para você também que já está inserido, mas quer se aprimorar, quer conseguir mais clientes, quer conseguir mais oportunidades ainda de faturar melhor no setor florestal e ambiental, tá bom? Você vai ver também que essas dicas servem para qualquer pessoa, para qualquer formação, tá bom? Então, eu já te peço aí que se você está aqui comigo, então também compartilhe esse vídeo com seus colegas, para pessoas que você acredita que estejam precisando dessas dicas, dessas informações, tá? Porque isso tudo aqui com certeza vai ajudar todo mundo. E também eu te peço para você não se esquecer de se inscrever no canal, tá bom? Você ativa aí o sininho para você receber todos os vídeos assim que eu postar, né? Ative as notificações, porque muitas vezes a rede social não entrega aí para você, tá? Mas se você tiver não só inscrito, mas com o sininho ativado, todos os dias eu estou postando aqui no meu canal um vídeo com uma dica, sacada, um conteúdo muito bacana para você faturar mais e melhor na sua carreira no setor florestal e ambiental e também para você ter sucesso na sua carreira. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Dica número um, tá? É que para você tenha apetite, né? Ou se você quiser chamar de tenha garra, tenha sangue no olho, tenha vontade, né? De mostrar trabalho, de mostrar serviço, tá bom? Para você ter uma ideia, né? Deixa eu contar alguns, né, casos em que vão ilustrar melhor isso que eu quero dizer aqui, tá? Eu sou responsável técnico, né? Eu dou acompanhamento em algumas empresas aqui de reflorestamento. Quando eu estudei na faculdade, não era obrigatório que tivesse estágio obrigatório, né? Eu fiz estágio na faculdade, mas não porque a faculdade tinha isso como um programa obrigatório, mas porque eu queria aprender mais ainda na faculdade. Mas de lá para cá, a faculdade, né, aqui o curso de engenharia florestal aqui da UFMT, ele passou a ter o estágio como um item obrigatório para o aluno se formar. Desde que esse estágio passou a ser obrigatório, eu já tive a oportunidade de acompanhar vários alunos, estagiários, né, que estavam procurando ali uma oportunidade, e aí eles vieram até mim, né, ou até a empresa e chegaram até mim, e aí eu pude acompanhá-los, né, em atividades de campo, de inventário, de acompanhamento, de geração de relatórios, né. Ah, e aí o que aconteceu foi que esses alunos que tiveram essa oportunidade de estágio, eu dei para eles essa oportunidade porque, primeiramente, eles demonstraram interesse, né? Não foi eu que imaginei, será que alguém está precisando de estágio? Não, os alunos vieram até mim dizendo, olha, está precisando de algum estagiário, de alguém para desempenhar alguma função aí com vocês na empresa? Eu quero aprender, eu estou precisando, né? Eu tenho algo a oferecer.
né? Então, isso aconteceu tanto com homens, quanto com mulheres, quanto alunos, quanto com alunas, né? E a gente não fez ali nenhuma distinção de, vamos contratar estagiários homens porque é melhor para um serviço de campo. Não. Sempre o critério foi quem tem interesse. Então, tudo bem que essas oportunidades foram dadas para esses alunos. Não foi assim na primeira vez que eles já vieram até nós, né? Mas foi à medida que eles foram demonstrando interesse. Isso já aconteceu mais de uma vez, né? Então eles vinham, demonstravam interesse, olha, estou precisando. Numa outra oportunidade que eles estavam aí perto da gente, ou uma oportunidade que eles tinham, eles novamente diziam, olha, vocês não estão precisando de estagiário, eu estou procurando oportunidade, eu quero trabalhar com vocês, né? E aí, quando a gente tinha ali uma necessidade, a primeira pessoa que eu pensava em dar aquela oportunidade era aquele aluno que já tinha demonstrado interesse, já tinha demonstrado esse apetite. Então, o que eu quero dizer é que quando você demonstra esse apetite, quando você tem apetite, você vai atrás, você demonstra essa vontade, você passa a ser ali uma referência para aquela empresa, para aquela pessoa que você está demonstrando. E aí, quando aquela pessoa tiver ali uma primeira oportunidade, ela vai lembrar, eu já sei quem eu vou chamar, né? Então, a primeira dica é essa, tenha essa vontade, tenha esse apetite, vá atrás, não fique esperando que a oportunidade venha até você, né? Dê a cara, não tenha medo de ficar, né, de se expor, tá bom? Porque quando você se expõe, por experiência própria, né, quanto mais você se expõe, mais oportunidades você consegue. Dica número 2, tenha metas profissionais e objetivos claros, tá? O que eu quero dizer com isso? É que quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer rumo te leva, né? Qualquer rumo te serve. E aí, na verdade, às vezes você acha que quando qualquer maré te leva, você vai conseguir ali uma oportunidade, mas eu acredito que quando você tem um objetivo claro, é mais fácil de você conseguir a oportunidade. Porque quando você já tem uma meta, quando você já tem um objetivo claro, todos os seus esforços, toda a sua atenção começam a se voltar para aqueles objetivos que você quer, né? Então, se você, por um lado, imagina que você está se formando ou você já está aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, mas você ainda não tem um objetivo claro. Então, você vai ficar perdido, você não sabe exatamente para onde você tem que ir, você não sabe exatamente que curso você tem que fazer, você não sabe exatamente qual que é a atividade que você vai desempenhar. Então, em vez de você potencializar, né, aquilo que você tem de melhor, você acaba ficando como que um a mais na multidão, né? Por outro lado, quando você tem uma meta e um objetivo claro, tanto de curto prazo, quanto de médio prazo, quanto de longo prazo, você já consegue definir no curto prazo quais são as habilidades que você tem que desenvolver, quais são os defeitos que você tem que corrigir. Isso tanto para curto, quanto para médio, quanto para longo prazo. E à medida que você vai fortalecendo, né, essas suas qualidades e corrigindo os seus erros, as oportunidades vão ficando cada vez mais evidentes, você vai ficando cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer, mesmo que você esteja começando, tá? Então, quando você tem ali um objetivo claro e já definido, né, você vai se tornando uma referência melhor, cada vez melhor como referência, em vez de você ser mais um número ali na multidão, né? Então, essa dica é muito importante para que você não só vá atrás da oportunidade, mas para que você também seja uma referência a mais, né? Como uma referência melhor naquilo que você tá se propondo a fazer. Dica número 3, tá? É importante que você tenha algum contato inicial mínimo que seja com aquilo que você está querendo, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, procure fazer, procure se oferecer como uma mão de obra, nem que seja uma mão de obra barata, aí para um escritório, alguma oportunidade em algum órgão público, ou então algum profissional mais experiente que você conheça, tá? E aí você deve estar até pensando, tá, mas aí eu só vou oferecer meu trabalho sem receber nada em troca? Veja bem, eu acredito que isso é uma estratégia muito bacana, mas que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância. Quando você se oferece, né, para trabalhar ali, para aprender, que seja como um estagiário, que seja como uma mão de obra barata, né? Primeiro, que você vai estar adquirindo experiência. Segundo, que a sua função, a sua atividade, aquele trabalho que você vai estar desempenhando ali, ele vai agregar valor para aquela pessoa, para aquele escritório, seja lá para quem for, né?
E aí, se você, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você também está entregando valor, aquela pessoa que está recebendo, ela vai sentir falta de você. Ela vai sentir a necessidade de estar com você ali todos os dias, estar com você ali mais vezes, né? E aí é claro que depois você se apresenta como um profissional que pode, né, estar ali de fato, efetivamente, trabalhando, registrado, recebendo e tudo mais, tá bom? Então, quando você adota essa estratégia, você está um passo à frente de quem resolve ficar parado e dizer assim, não, eu só vou me inserir se for do jeito que eu quero, né? Então, você estando um passo à frente, você tem uma chance a mais, uma oportunidade a mais de conseguir uma primeira oportunidade e também se destacar, né? Uma outra vantagem dessa estratégia é que com isso você consegue reavaliar melhor quais são as suas potencialidades e verificar ali quais são os defeitos que você tem que corrigir, mas não de uma maneira teórica que você estava imaginando. Já que você vai estar trabalhando, você vai verificar na prática o que você precisa, né? Isso porque uma coisa é aquilo que a gente imagina, outra coisa é a realidade como ela é. Tem a frase que diz que entre o mapa e o terreno, priorize sempre o terreno, né? Ou seja, se você tem um mapa na sua mão, você tem lá uma folha de papel na mão, ou sei lá, algum recurso de celular, tablet, você está vendo um mapinha lá bonitinho, você faz todo um planejamento de como que você vai fazer a atividade, mas quando você chega lá no terreno, você percebe que o terreno é diferente do mapa. E aí, o que você acredita? Você acredita no mapa que está na sua mão ou você acredita no terreno como ele é de fato, né? Ou seja, quando você começa a trabalhar ali, por menor que seja o contato que você tenha com aquela atividade, mas quando você já está ali realizando aquela atividade, você verifica, de acordo com as coisas como elas são, né, o que você de fato precisa fazer, o que você de fato precisa melhorar e quais são as suas qualidades em relação àquilo, né? Então, quando você, né, tem esse contato, por menor que seja, com a realidade prática, você consegue desenvolver tudo isso. Sem falar que, e ainda, além de tudo isso que eu disse, de quebra, né, de cara, você também consegue verificar se aquela atividade é de fato aquilo que você quer fazer, se aquela empresa, se aquele escritório, se é de fato ali que você quer estar inserido, né? Você está tendo um primeiro contato, uma primeira oportunidade, é uma chance de você se avaliar, é uma chance de você avaliar o mercado como se é aquilo mesmo que você quer, é uma chance de você avaliar aquela empresa, aquele ambiente que você está se inserindo, e aí com tudo isso você vai adquirindo experiência e vai atingindo suas metas, os seus objetivos e com certeza você vai tendo muito mais sucesso na sua carreira. Dica número 4, tá? Seja o mais pessoal possível, tá? Ou seja, uma coisa que eu aprendi é que não se trata de lidar com produtos ou serviços ou empresas, se trata de lidar com pessoas, né? Então, por experiência própria e até mesmo em observações que eu vejo, quanto mais pessoal você for naquilo que você está buscando, melhor você vai ser referência, né? Então, o que eu quero dizer com isso na prática é que quando você for buscar ali uma primeira oportunidade, tente primeiro verificar se é possível você ir lá pessoalmente. Isso foi uma coisa que eu fiz quando eu consegui o meu primeiro emprego, assim que eu me formei na faculdade. Eu estava ali já terminando a faculdade, me formando, e aí um amigo meu, ele trabalhava como motoboy da empresa que fazia contabilidade lá nessa empresa de reflorestamento. E aí ele, como motoboy, ele viu lá que a empresa estava contratando um engenheiro. Aí ele chegou para mim e falou, vai lá, o pessoal tá contratando, tem esse e-mail aqui, manda seu e-mail manda seu currículo nesse e-mail. Né? Ele pediu para eu mandar o currículo por e-mail, mas eu falei, não vou mandar nada por e-mail, eu vou lá pessoalmente, né? Então, fiz o meu currículo, imprimi, cheguei lá na empresa, né, me apresentei, oi, eu sou o Joilson, tal, estou buscando aqui uma oportunidade. Ou seja, eu fui lá pessoalmente, conversei com a gerente da época, ela me atendeu, falou, não, tudo bem, beleza, obrigado por você vir aqui. Eu só não fiz a entrevista ali na hora porque, né, a gente não tinha agendado nada, mas aí eu já agendei a entrevista para o dia seguinte, e aí com isso, no dia seguinte a gente fez a entrevista, tudo mais, eu me coloquei ali à disposição, falei o que eu queria, o que eu não queria e tal, e deu certo. Então, eu consegui ali já de cara uma oportunidade, né? E eu percebi que o fato de eu ter ido lá pessoalmente fez toda a diferença.
porque eu pude dizer para eles, né, o que eu queria de fato, eu pude olhar nos olhos deles, nos olhos deles todos, né, e eles viram da minha parte que eu estava de fato interessado, né. É claro que teve outros candidatos também, outras pessoas que foram entrevistadas, né, mas o fato de eu ter ido lá pessoalmente, mostrado a minha cara, deu muito mais resultado do que se eu simplesmente tivesse mandado um e-mail, né. Então, primeiramente, procure ter esse contato direto, cara a cara, com as pessoas, com os clientes, com as empresas, tá? Se não for possível pessoalmente, aí sim, um outro passo aqui, né? É você tentar por telefone, né? Então, eu acredito que se você não puder pessoalmente, o fato de você falar com a pessoa, ouvir a voz da pessoa, também dá muito mais resultado do que simplesmente você fazer de outra forma, tá bom? Então, primeiro, faça esse contato pessoalmente, se não for possível, entre em contato via ligação, né, para que você possa falar e ouvir a pessoa. Aí sim, se não for possível, aí você tenta de alguma outra maneira que você acredite que você tenha melhor esse contato, né? Seja por mensagem do WhatsApp, né? Ou, né, aí se diante de tudo isso, se não for possível, aí sim você manda um e-mail, mas no e-mail você deixa bem claro que você é uma pessoa que está buscando ali uma oportunidade, né? Ou seja, procure demonstrar, mesmo que seja por e-mail, que você está de fato interessado em agregar, que eles não estão falando simplesmente com alguém que clicou um botão e mandou o currículo, né? Procure destacar no e-mail que você é alguém e que quer atender a necessidade de alguém que está ali do outro lado. Dica número 5, tá? Procure encontrar e reforçar as suas potencialidades, tá bom? Ou seja, se você entendeu, né, que você tem que ter apetite, que você tem que ter metas, que você vai procurar ali ter um primeiro contato direto com aquela atividade, enfim. Eu acredito que depois de tudo isso, você já consegue vislumbrar, né, quais são as suas qualidades que vão lhe ajudar, quais são os seus defeitos que você tem que corrigir, né? E com tudo isso você vai conseguir enxergar melhor ah, o que você precisa ser para ser referência, né? Para que você consiga aí se destacar e conseguir uma primeira oportunidade, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu verifico que me ajuda muito, né, também a conseguir oportunidades, é porque, por exemplo, eu sei falar inglês, né? Então isso é uma potencialidade que me ajuda muito, né? Isso é uma qualidade que eu tenho que me ajuda muito. Isso porque uma das empresas que eu trabalho, eles fazem exportação de madeira, né? De teca. Então, com uma certa frequência, os clientes que moram em outros países, antes de eles fecharem o contrato, eles vêm aqui, eles querem olhar, né, o produto em loco para ver a qualidade do produto e tudo mais. E sempre que eles vêm aqui, a empresa já me manda ir com eles a campo, acompanhar, porque como eles vêm de fora, o idioma padrão, digamos assim, nessas negociações é o inglês. Então, sou eu que acompanho eles, tiro as dúvidas, né, vou nas reuniões dos escritórios ali como tradutor, como intérprete, né? Então, isso é uma potencialidade que eu tenho que me ajuda muito, né? É claro que eu vou verificando também que existem outras coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso corrigir. À medida que eu vou trabalhando, à medida que eu tenho metas, à medida que eu consigo enxergar melhor o ponto onde eu quero chegar, né, para eu chegar naquele ponto, né, que eu já determinei. O que eu preciso corrigir de defeito? Quais são os cursos e formações que eu preciso ter? Quais são as potencialidades que me ajudam e que eu posso destacar mais ainda na hora de conseguir aquela oportunidade? Tá bom? Então, essa dica aqui é para você encontrar quais são as suas qualidades e usá-las a seu favor. Argumente isso quando você for conversar com o cliente, quando você for conseguir uma oportunidade, e também para você verificar os seus erros, né? Se você tem aquele erro que você precisa corrigir, então procure formas de corrigir aquele erro, né? E aí, se aquilo for percebido, né? Se naquela conversa, se naquela oportunidade que você está buscando, se aquele erro for percebido, então procure então compensar com as suas qualidades, né? Quando você é honesto consigo mesmo, você consegue ser transparente com seu cliente, né? Ou na empresa que você estiver buscando. E aí, com isso, eu acredito que você também passa a ter ali um ponto-chave a mais para você ser referência. Dica número 6, tá? Aproveite o seu tempo livre para você investir em você mesmo, né? Seja com cursos, formações, exercícios práticos, né?
Então, eu tendo os meus trabalhos aqui para os meus clientes, para os meus parceiros, né? Eu sempre que possível, eu nos meus tempos livres, eu procuro verificar se eu estou com uma certa frequência aqui. Por exemplo, toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo aqui para vocês, né? Para que eu possa dar uma aula ao vivo, no meu tempo livre aqui, que eu não estou prestando os meus trabalhos para os meus clientes, eu procuro me especializar melhor sobre, por exemplo, marketing digital, sobre como dar uma boa aula para vocês aqui, mesmo que seja uma aula online, né? Ou seja, eu procuro, né, já que eu tenho aquilo para fazer, eu procuro me especializar para que eu consiga fazer aquilo cada vez melhor, né? Então, se você já tem as suas metas e os seus objetivos, procure investir também tempo em você para que você consiga fazer isso de forma mais excelente, né? E quando eu falo aqui em investir em você, eu não estou falando só do aspecto profissional. Eu também estou falando do aspecto pessoal, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que quanto mais virtudes você tiver em você, melhor profissional você vai ser. Você não vai ser somente uma mão de obra a mais no mercado. Você vai ser um profissional ético, transparente, íntegro, e isso com certeza é visto como uma boa referência, né? Ou seja, você se apresenta não só como uma mão de obra, mas como alguém que tem valores, princípios, e não só você, mas muitas empresas também buscam profissionais que tenham valores alinhados com o dela, né? Então, uma maneira de você também ser referência, de você conseguir aí se destacar, é você investir em você do ponto de vista pessoal e profissional, tá? E também para complementar mais ainda aqui, tá? Essa questão de você buscar em você, uma dica que eu dou é procure também fazer esses cursos, essas formações que sejam voltados para a prática, né? Eu não estou dizendo que não seja importante você ter um bom embasamento teórico, mas procure também aquilo que já é testado e validado na prática, aquilo que algum profissional, seja lá quem for, queira te ensinar e que aquela pessoa já testou aquilo na prática, ou se a pessoa não testou, mas se aquele método, aquilo que a pessoa está ensinando, se já foi validado por algum outro aluno, alguma outra pessoa, ou seja, o investir em você também tem que ser voltado para situações práticas, né, de acordo com seus objetivos e metas, mas em situações que já foram ali validadas, senão fica muito só no campo teórico, vago e acaba não te ajudando. Dica número 7, tá? Não seja insubstituível, tá? Mas como assim, né? Eu vou estar ali, eu quero que alguém me veja como insubstituível, porque aí eu vou estar sempre ali naquele emprego, naquela função, mais ou menos, tá? Então, o que que eu quero dizer aqui com você não ser insubstituível? É porque o que que eu acredito? Que enquanto pessoa, sim, nós somos insubstituíveis, né? Só eu tenho o meu jeito aqui de falar, só eu tenho aqui o meu jeito enquanto pessoa de ensinar, né? Você que está me assistindo, só você tem o seu jeito de ser, de trabalhar, de viver, de desempenhar suas funções. Então, enquanto pessoa, sim, nós somos insubstituíveis, cada um é insubstituível. Só que eu acredito que enquanto trabalho, né, enquanto serviço, função, enquanto mão de obra, naquilo que você está desempenhando no seu trabalho, todo mundo é substituível. Não existe ninguém insubstituível, tá? A prova disso é que você muito provavelmente você já deve ter visto aí um profissional que estava lá muito bem desempenhando as funções dele, né? De repente já há um bom período de tempo ali na empresa, mas por algum motivo, sei lá qual, aquela pessoa saiu daquele cargo, saiu daquela empresa, e aí a empresa faliu por causa disso? Não, aquela pessoa foi substituída, né? A pessoa que entrou, o outro ou outra que entrou no lugar daquele que já estava ali, ele passou a desempenhar aquela função, né? Então, quando você entende isso, você percebe que é importante também você ser transparente com você mesmo em relação a isso. Você pode muito bem, enquanto mão de obra, você pode ser substituído. E por que que eu acredito que isso te ajuda, principalmente aí no médio e longo prazo, tá? Porque eu percebi também que quando você se coloca como alguém insubstituível, se você conseguir ser essa pessoa que não vai ser substituída, você nunca vai crescer, né? Quem é insubstituível não é promovível, né? Porque se você está ali naquela função, e aí beleza, você consegue se colocar ali como alguém que vai ficar sempre ali e não vai ser substituído.
como é que você vai crescer? Como é que a empresa ou a função, né, o ambiente que você está ali inserido, como que aquele pessoal vai tirar você dali para colocar num cargo superior, por exemplo, de coordenador, de fiscal, seja lá o que for, como é que o pessoal vai tirar você dali se você é insubstituível, né? Então, é muito importante que você tenha também essa vontade de crescer, né? Quando eu falei lá atrás em apetite, significa também que você tem que ter essa vontade de estar ali desempenhando a sua função, mas dali a um tempo você vai querer crescer, você vai querer galgar um cargo em que você vai passar a ter uma visão mais estratégica, né? Então, para isso, é importante que você entenda que um bom gestor, para que ele seja um bom gestor, ele tem que deixar a equipe trabalhando sem precisar dele, né? Imagina aquele gestor que está ali, aquela pessoa, digamos que é, por exemplo, um chefe, né? E que ele praticamente não deixa a equipe trabalhar, né? Ele fica ali querendo dar uma de chefe, só mandando, mas ele sufoca tanto a equipe que a equipe mal consegue trabalhar, né? Eu acredito que um rendimento ali nessa situação seja muito baixo, seja muito pouco. Por outro lado, se a pessoa tiver aquele perfil de líder em que todos os seus subordinados, vou assim dizer, né, todos os seus subordinados, eles sabem muito bem as suas funções, eles conseguem desempenhar muito bem as suas funções sem ter alguém ali nas costas, eu acredito então que dessa forma o trabalho ele flui muito melhor. Então esse chefe, a gente pode dizer que ele é substituível, já que a equipe dele está trabalhando corretamente sem precisar dele, não precisaria a equipe estar ali com a presença dele. Mas é até contraintuitivo isso que eu estou dizendo, mas é bem verdadeiro, né? Essa pessoa que ela está ali num cargo e ela se vê como alguém que é substituível, justamente porque o pessoal não precisa dele, é que ele consegue ter ali uma visão mais estratégica, uma visão mais macro, enquanto a equipe está trabalhando, ele consegue enxergar ali do alto e também para o alto, aonde eles podem enxergar e alcançar melhor, né? Então, essa dica aqui é muito bacana para que você não só consiga uma oportunidade, mas também para que você possa crescer no ambiente de trabalho onde você está inserido, seja ele qual for. Dica bônus aqui, tá? Para te ajudar também, mais ainda é o seguinte: o mercado de trabalho, gente, o mercado não está preocupado com você, mas ele está preocupado com as soluções que você tem para oferecer, tá? O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes as pessoas não conseguem ali uma oportunidade e aí a pessoa culpa fatores externos, culpa o mercado, culpa o governo, culpa não sei lá quem, e aí a pessoa se esquece de olhar para ela mesma e se perguntar, né, o que faltou eu fazer para eu conseguir aquela oportunidade, tá bom? Então o que eu quero dizer é que procure também ser transparente em relação a isso, tá? Então quando você passa a entender isso, você em vez de ficar culpando os outros, você consegue se desenvolver melhor para você sim conseguir as suas oportunidades, tá bom? Então imagina, por exemplo, eu aqui, né? Eu tenho um curso de inventários florestais e que ajuda diversos profissionais a conseguir aí oportunidades de faturamento e ter sucesso nas suas carreiras. Imagina se eu chegar para você aqui e dizer que, não, o curso ele ainda não tá do jeito que eu quero, eu ainda não estou rachando de ganhar dinheiro, isso é culpa sua que está me assistindo porque você ainda não comprou meu curso. Não, isso não é culpa sua, né? Uma vez que eu entendo isso, eu percebo que se você ainda não é meu aluno, é porque, enfim, você tem os seus motivos, talvez você ainda não sentiu essa necessidade, talvez eu ainda não consegui te convencer dessa oportunidade que você esteja perdendo, ou seja, eu não estou culpando ninguém, eu estou olhando para mim e eu estou procurando tentar enxergar dentro de mim o que eu preciso fazer para que você consiga entrar dentro do curso e ser meu aluno, né? E aí, uma vez que eu entendo isso, eu passo a entender que primeiro eu preciso fazer a minha parte, né? E aí, quem sabe, se você se sentir convencido, aí sim você entra para ser o meu aluno, né? Então, o que eu quero dizer também com tudo isso é que uma outra forma de te explicar isso eu não sei se você já viu, por exemplo, um holerite lá de quando a pessoa trabalha. Imagina que a gente esteja no início do mês de agosto. Quando a pessoa recebe aquele salário no início do mês de agosto, vai estar escrito lá no holerite, referente ao mês de julho, né? Ou seja, primeiro a pessoa trabalhou, depois a pessoa recebeu, né?
Ou seja, primeiro você se preocupa em entregar valor, primeiro você se preocupa em desempenhar suas funções, em agregar valor naquilo que você está se propondo a fazer. Depois é que você merecidamente vai receber a recompensa por isso. Não queira primeiro receber e depois trabalhar. Não queira primeiro culpar o mercado para depois você querer cobrar algo do mercado, né? Ou seja, primeiro faça a sua parte, primeiro tenha apetite, primeiro vá atrás, primeiro tenha suas metas, primeiro entregue valor para as pessoas, para as empresas, seja lá onde for, tanto no campo profissional quanto também no pessoal. Ou seja, primeiro faça a sua parte e o seu sucesso vai vir como consequência, tá bom? Então, essa dica bônus aqui é uma coisa que eu procuro aplicar todo dia, né? Eu procuro não ficar chorando, culpando os outros, eu procuro ver o que eu preciso fazer para daí eu colher depois as consequências. Aliás, colher os frutos, né? Então, fica a dica aqui para você também, que é uma coisa que eu aplico aqui no meu dia a dia, que com certeza isso vai te ajudar muito. Bom, gente, e aí, vocês gostaram das dicas? Você acha que eu esqueci de dar alguma dica boa aqui para você ou não? Escreve aí nos comentários, tá? Se você chegou até aqui, então não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que estejam precisando também, tá bom? Isso tudo me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar muito você e tem ajudar muitas outras pessoas que possam ver esse vídeo, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, tá? Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu estou sempre de olho para respondê-los a todos na medida do possível, tá? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Valeu!